Olá pessoal, e sejam bem-vindos hoje à minha casa. Na verdade, hoje a gente tá num lugar um pouquinho diferente, como alguns de vocês devem ter visto no Instagram. Eu voltei agora do Congresso Brain. Voltei com uma baita intoxicação alimentar. Então, hoje a escolha, inclusive, eu até discutindo isso, talvez no futuro a gente se veja muito mais nesse quarto, porque a gente tá pensando em transformar isso aqui mais num estúdio, né? Esse daqui é o nosso escritório em casa. Mas só pra vocês ficarem sabendo, assim, por que a gente teve uma mudança de setup hoje. Vocês vão estranhar um pouquinho. Também vocês podem ver que eu tô com uma cara maravilhosa, mas é mais por conta disso. Vamos começar, então? Deixa eu mudar pra vocês, então, pra gente começar a falar hoje sobre comprometimento cognitivo vascular. E essa aula de hoje, a primeira coisa que eu queria lançar pra vocês é um desafio um pouquinho diferente, na verdade. O desafio da aula de hoje é que vocês me digam quantas das imagens que vocês reconhecem aqui que foram geradas por inteligência artificial e não são fotos ou desenhos. Então, lá no final das 3 aulas, a aula de comprometimento cognitivo vascular é muito longa, então a gente teve que dividir em 3 pedaços. Pra vocês terem uma ideia, às vezes na residência eu tento dar tudo dentro de uma aula, uma hora, que é o horário que eu tenho, né, pra dar essa aula pros residentes, eu não consigo. Então eu tive que dividir em 3 aqui pra ficar muito mais seguro pra vocês, pra não ficar muito longo. Mas só para vocês me disserem se vocês conseguem reconhecer quais são ou não. Tem várias imagens que são generadas por inteligência artificial que estão nessa aula e estavam nas aulas anteriores também. E tem algumas que não são. Eu só quero saber quais que vocês reconhecem. Vamos lá então? Voltamos então ao comprometimento cognitivo vascular. Bom, esse talvez seja, pelo menos pro psiquiatra, ou pelo menos para mim, na minha vivência, um dos temas mais complexos dentro da psicogeriatria. Por quê? O comprometimento cognitivo vascular, qualquer coisa pode acontecer. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. A gente vai ter que investigar isso, então, de uma forma bem definida, como se fôssemos bons jornalistas, por assim se dizer. Vamos nos perguntar o que é isso, com quem acontece isso, como acontece, aonde, quando e por que acontece isso. Essa vai ser a nossa primeira parte da aula para a gente entender como que é o comprometimento cognitivo vascular. Vamos começar então pela definição. Estamos falando, portanto, de um acometimento cerebrovascular causado por uma ou por uma combinação de etiologias que no final das contas vão levar à lesão cerebral o suficiente para causar um comprometimento cognitivo. Então, nada mais é do que comprometimento cognitivo sendo gerado por uma afecção cerebrovascular, por uma causa vascular. Se você tiver um comprometimento vascular sem declínio funcional, temos um CCL vascular. E se tivermos um comprometimento cognitivo com declínio funcional, temos uma demência vascular. Então, essa definição lá da primeira aula, não vou repetir para vocês as definições, mas se vocês tiverem com alguma dúvida ainda, volta lá naquela primeira aula que eu deixei para vocês. E quem que são as pessoas que estão em fator de risco de ter demência vascular, de ter comprometimento cognitivo vascular? Bom, basicamente, a gente tem um perfil, um biotipo que é mais comum de acontecer. E são geralmente homens com sedentarismo, obesidade, comorbidades cardiovasculares. Vai ficando mais comum conforme a idade avança, né? Então a idade é um fator de risco importante. Baixo nível educacional, AVS prévios, tabagismo, transtornos psiquiátricos durante a vida, uso de substâncias psicoativas como cigarro, álcool, cigarro já estava ali em cima, diabetes, hipercolesterolemia e também fatores genéticos. Então, esse daqui é o jeitão do paciente que vai ter um comprometimento cognitivo vascular. Então, vamos começar falando dos fatores genéticos. Os fatores genéticos são múltiplos, é uma doença que a gente não conhece muito bem qual é a causa determinante. Pelo menos não parece ser uma coisa tão, um gene tal causa a demência vascular. Tem vários genes que estão associados, inclusive a ApoE4, né? Que se vocês lembram, a ApoE4 ela é muito relacionada, o alelo 4 da proteína ApoE, ela é muito associada à demência de Alzheimer, principalmente a homozigose. Também parece ter algum papel aqui em desenvolver demência vascular. Mas o que eu gostaria de trazer para vocês em destaque é principalmente o CADASIL, que até onde a gente sabe é uma doença autossômica dominante, associada a esse gene, que é o NOT3, que é a mais prevalente em causa hereditária conhecida de doença vascular. Também temos o CARASIL, que apesar do seu nome um pouquinho mais, assim, do Mussum, ela é uma doença muito parecida com o CADASIL, só que o gene é recessivo. E temos também um interessantíssimo conceito da angiopatia amiloide cerebral familiar, que a gente acredita que seja talvez uma das razões porque a gente tem tanta mistura de doença de Alzheimer junto com doença vascular.
Claro que existem muitos e muitos fatores, a gente vai ver que a epidemiologia é muito rica, existem muitos fatores de risco, outros genes envolvidos, mas a gente imagina até que algumas pessoas que a gente chama de doença vascular possam ter, na verdade, uma angiopatia amiloide cerebral familiar, especialmente se tiver associado com demência de Alzheimer. Então é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Até o presente momento a gente não consegue muito bem fazer esse diagnóstico diferencial com os instrumentos que a gente tem, mas é uma possibilidade que provavelmente no futuro a gente vai discutir mais e mais e vamos conseguir fazer talvez um diagnóstico diferencial mais bacana. Então vamos pensar, já que eu prometi para vocês, sobre a epidemiologia. Quem que é o nosso paciente que tem demência vascular? Então a gente já viu que ele é um paciente cheio de fatores de risco, um paciente homem. E como que isso vai acontecendo na vida desse paciente? É uma prevalência que acima dos 85 anos de idade chega-se a 4,2% no mundo. Essa é uma prevalência mundial. Quase 5% da população mundial acima de 85 anos de idade tem um acometimento cerebrovascular, né? Não necessariamente demência. Tem um diagnóstico pior do que DA, é mais incapacitante mais cedo. E a prevalência da doença vai dobrando a cada 5 anos. Então, se é quase 5% acima dos 85, acima dos 90 é 10%, e assim vai aumentando conforme a região, claro, varia um pouco, mas geralmente essa prevalência vai crescendo muito com o tempo. E também tem um início precoce que não é muito bem determinada a epidemiologia. Então, em algumas regiões do mundo, descreve-se como 3% das demências, dos comprometimentos cognitivos abaixo de 60 anos. Em alguns lugares é quase 50%. E a gente discute muito isso de região porque tem muitas coisas que variam. Então, para vocês terem uma ideia, na Europa, de 15 a 20% de todas as demências são atribuídas ao acometimento cerebrovascular. A gente não tem, como que eu posso dizer, estatística para comparar 10, 20% na Europa, vamos ver quantos por cento das demências são no resto do mundo. Mas o que eu tenho de estatística que eu trouxe para vocês hoje é que, por exemplo, no Canadá, até 1,5% da população com incidência de 3,8 mil habitantes. Então é muita gente. Então é uma prevalência muito alta no Canadá, mas como eu falei para você, os dados não são bem comparáveis. Além disso, é mais prevalente em países de leste asiático, como China, Japão e Coreia do Sul. Tá, quando a gente fala isso, talvez vocês tenham olhado para esse mapa e vocês tenham ficado um pouquinho confusos. Mas como assim? China, Japão e Coreia do Sul, eles não são países com menos fatores de risco? Não são países que as pessoas, via de regra, têm vidas mais ativas, são menos sedentários. Bem, são países que geralmente as pessoas envelhecem mais, né, no leste asiático. Mas por que será? E por que será também que em países subdesenvolvidos, com exceção aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem uma tendência a ser inclusive menor? Então, por que a gente tem menos demência vascular na África, que tem por exemplo, uma escolaridade muito, muito baixa, que geralmente a gente não tem os mesmos níveis de escolaridades que a gente vai ter no Japão, na Coreia do Sul, sendo que em esses países que são pessoas mais magras também a incidência é mais alta? Parece não fazer muito sentido, né? Só que a gente imagina que seja justamente por fatores genéticos. Então, a América Latina, ela tende a ser países com populações mais obesas. Então, a gente tem já fatores de risco, como, por exemplo, mais uso de substância, mais uso de álcool, mais tabagismo. Agora a nossa pirâmide também está ficando cada vez mais avançada. Então, nós temos muitos fatores de risco e provavelmente associado também com uma genética desfavorável. Isso é muito importante para a gente, então, falar em demência vascular aqui no Brasil. Vocês lembram lá da aula de Alzheimer que eu falei que no Brasil, em especial, a gente considera a demência mista, o DA mais o vascular, tão incidente quanto a demência DA pura? Então, mais ou menos é por conta disso. Aqui na América Latina tem muita demência vascular. Então, prestem bastante atenção. Claro, nós geralmente como médicos ou outros profissionais de saúde não trabalhamos ao redor do mundo inteiro, mas só para vocês prestarem atenção que a carga genética talvez ela tenha um ponto tão importante quanto os fatores de risco. Então, respirando fundo, vamos para frente, que já enrolei a cabeça de vocês um pouquinho. E vamos falar então um pouquinho sobre o porquê, né? As etiologias, o que são? Porque afinal de contas, demência vascular, comprometimento cognitivo vascular, ele vai ser uma junção de várias etiologias diferentes. A gente classifica essas etiologias através do tipo de lesão. E a classificação vai de infarto de grandes vasos, que pode ser único ou múltiplo, infarto de pequenos vasos, que pode ser a doença de pequenos vasos, que a gente conhece como demência subcortical, o infarto em área cortical, ou infartos estratégicos, infarto de difusão ou infarto incompleto, que é por hipoperfusão cerebral, múltiplas hemorragias cerebrais
Isso é associação com demência de Alzheimer, o que a gente chama de demência mista. Pessoal, só deixando aqui bem firme, a gente vai para a próxima aula, eu quero que vocês tirem um respiro. Foi dividida justamente para essa aula não ficar tão comprida, mas logo na sequência a gente já vai começar então a falar sobre a demência vascular de grandes vasos. Então, tomem um café, respirem fundo, que eu vou estar esperando vocês já já para a gente dar sequência à próxima aula.